bem-vindos ao CompoCast, um podcast dedicado à composição musical e à teoria da música. Nosso objetivo é divulgar os compositores, suas composições, suas pesquisas e suas teorias, aproximando o grande público daqueles que pensam música, sobretudo a composição musical e a teoria da música. E você pode entrar em contato com a gente através do e-mail compocast21@gmail.com. Mande pra gente a sua sugestão, as suas críticas, nós ficaremos felizes em respondê-los. Bom, bem-vindos aos nossos ouvintes do CompoCast. É com muito orgulho, muita honra, muito prazer que eu recebo hoje aqui o professor Dr. Marcos Nogueira, professor associado do Departamento de Composição da Escola de Música do FRJ, pesquisador da área de cognição musical, vinculado ao programa de pós-graduação em música da instituição, do FRJ. Ele é doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, mestre em Musicologia pela Unirio e bacharel em Composição também pela UFRJ. Bom, seja bem-vindo, professor. É uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. André, prazer todo meu aqui, estar conversando com você e com as pessoas que ouvem aí o seu projeto. É um prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, primeira pergunta é que você falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, né? E também como compositor, um pouquinho da sua história, de como tudo começou. Bom, eu sou musicalizado desde a primeira infância, né? Então a música me acompanhou o tempo todo, mas a minha geração, ela passou por um modismo, né? Que foi a engenharia. Assim, na verdade, era muito comum no grupo social, né? Ao qual eu pertencia, né? A garotada está muito envolvida com as coisas de engenharia. Isso, naquele momento, era muito importante. O país precisava muito de engenheiros e tudo mais, e desde garoto eu estava muito ligado a isso, e todos os meus colegas. Então, na verdade, eu fiz a Escola Técnica Federal, né? E estava muito empolgado com a área de exatas, e uma coisa que sempre era muito forte na minha infância e adolescência e tudo mais. Então, eu fiz a escola técnica, e na escola técnica mesmo eu tive muitos colegas, assim, e alguns são amigos até hoje, que tinham um grande interesse em música, né? E eu nunca me afastei da música, eu mantinha contato com música, e eu tocava e fazia meus arranjos intimamente, e até que já nos últimos anos lá do curso técnico, eu às vezes no meio de uma aula eu estava lá compondo, estava lá escrevendo música, e os meus colegas meio que me protegendo, me escondendo do professor para não ver que eu estava escrevendo música, um negócio muito louco. E eles adoravam música também, ficavam me protegendo. Então, assim, bom, é isso, né? Cheguei a fazer vestibular para engenharia, iniciei engenharia. No meio do curso eu abandonei, porque eu já estava envolvido com bandas de música e um trabalho autoral muito forte dessas bandas, e conheci muita gente que se tornaram grandes amigos, e assim eu fui me envolvendo cada vez mais com a música, né? E assim, eu acho que com 18 anos, mais ou menos, 19, é que eu pus os pés numa escola de música pela primeira vez, né? E isso aconteceu na Escola de Música Villa-Lobos, aqui no Rio de Janeiro. E assim, na verdade, a minha vontade de entrar nesse mundo, né, mais formal, assim, da música era tão grande que eu ingressei na escola, e um ano depois criou-se um curso técnico, né, na escola,
e acho que esse curso já foi em 82 e eu comecei o curso e 6 meses depois eu fui convidado para dar aula na escola. Então, Uhum. assim, com 20 anos eu estava dando aula para turmas de 30, 40 alunos e era uma coisa assim alucinante para mim naquele momento, né? E nesse momento eu comecei a compor as primeiras peças assim mais formais, porque eu já vinha trabalhando muito com canções, então a minha experiência sempre foi com a canção. Passei a adolescência inteira ouvindo música popular, sobretudo música popular brasileira, embora eu também tivesse interesse na música, principalmente americana e inglesa, mas eu então já tinha uma experiência como cancionista e gostava demais e fazia os arranjos e comecei a escrever peças assim mais formais já com, com 20 anos, 21 anos, uma coisa assim. E assim eu comecei a me interessar e resolvi fazer de novo vestibular, agora para composição, né? E assim começou a minha trajetória na composição. Mas eu tinha uma formação já muito grande, isso, inclusive, que foi completada pelo curso técnico que eu fiz. Então, eu me lembro que quando eu entrei na escola de música, o curso de composição era de 7 anos, mas certamente os 4 primeiros anos praticamente não me trouxeram nada de novo, porque todo o conteúdo dessas disciplinas técnicas preparatórias eu já dominava. Então, meu curso começou mesmo no quinto ano, né? Quando de fato a gente começava a trabalhar composição, e foi quando eu tive o grande prazer, a grande sorte, né, de fazer parte da primeira turma da professora Marisa Rezende, que ela tinha acabado de fazer o concurso para a escola. Então fiz os 3 anos de composição com ela e foi aí um grande aprendizado, e também tive contato com colegas incríveis, tanto da própria graduação quanto colegas que já estavam no mestrado da escola naquela época. Então foi assim que o meu ingresso nesse mundo acadêmico da composição, né? É Uhum. isso. Nossa, incrível, incrível. A gente faz uma pergunta aqui, Marcos, para todos os entrevistados, e é uma pergunta um pouco abrangente, um pouco difícil. E a gente faz essa pergunta para todo mundo, e é a seguinte: o que é composição para você? O que é Pois é, compor? compor, isso é difícil, mas é muito boa essa pergunta, né? A gente fica instigado, né? Então, Né? assim, eu penso que composição é qualquer expressão musical que exija de seu autor um esforço de concatenação coerente de ideias musicais, né? Mas é um esforço que supere o âmbito do presente, do tempo presente, colocando o autor na condição de quem relaciona eventos presentes com Uhum. outros eventos presentes que remetam ao passado, né? Então, eu acho que é essa mágica aí que é a composição. Mas talvez nessa pergunta, em geral, quando ela é feita, esteja embutida aí uma ideia de composição enquanto um compor acadêmico, né? E essa questão nos faz pensar sobre o que caracteriza uma composição acadêmica em oposição à imensa produção da música da indústria cultural, que em Uhum. nosso tempo representa o senso comum em termos de composição propriamente, né? Assim, os nossos contemporâneos, as pessoas em geral, entendem composição como uma composição que está sendo veiculada por essa indústria e não uma composição acadêmica, né? Então é aí que se encontra a grande dificuldade, né, da gente pensar o que é composição, até porque até certo ponto da nossa tradição, uma composição mais original, uma composição mais ousada, um pouco mais desafiadora para o compositor, ela se distinguia muito pouco de uma composição que era mais funcionalizada, mais voltada para um mercado de trabalho, porque eu acho que os meios de produção eram muito semelhantes, mas
ao longo do século XX, né, esses meios foram se distanciando muito. Então, se para um compositor acadêmico, né, nem sempre é fácil declarar o que ele faz, para qualquer pessoa estranha ao mundo acadêmico da música, imaginamos então que deve ser muito mais difícil ainda para as pessoas em geral pensarem que se compõem música de maneiras tão diferentes, né? Então, É verdade. eu quero entender que, assim, composição, no sentido de uma poética, que eu quero entender como uma poética da originalidade, né? É algo que fazemos há não mais do que 100 anos, né? Para mim, portanto, que prezo todas as expressões musicais e tenho prazer na fruição de expressões acadêmicas e não acadêmicas, prefiro denominar composição apenas os processos criativos que envolvem esse trabalho de concatenar cada evento sonoro a ser apresentado ao ouvinte, né? E neste sentido, minhas preferências musicais sempre estiveram associadas ao trabalho de compositores que foram comprometidos com a originalidade sem se descomprometer com essa funcionalidade social da composição, né? Que eu acho que é o nosso grande desafio. Então, assim, já adiantando a próxima pergunta, quais seriam as suas maiores referências, tanto na sua trajetória quanto hoje? Alguns nomes. É muita coisa porque é um grande caldeirão, tendo eu ingressado, né, no mundo da música, né, imerso nessa produção do que eu chamei indústria cultural, né? Então, é muita coisa, mas agora especificamente, talvez referindo esses compositores, né, que eu acabei de falar, que eu sempre tive grande admiração por serem nossos contemporâneos, né, e que conseguiram aliar uma originalidade, um vigor criativo incrível com um compromisso com o ouvinte comum, né? Uma música que continuava interessante, atraente, instigante para qualquer pessoa, né? Aí eu citaria o Jörg Ligeti, por exemplo, nesse cenário internacional, e num contexto brasileiro, o José Antônio de Almeida Prado, que, assim, eu considero, assim, compositores muito próximos em muitos pontos, assim, de vista, e que sempre me interessaram demais, né? É isso, né? Sim, eu fiquei aqui ouvindo e pensando que você disse, né, professor, sobre a questão de um compromisso social, e eu entendo que a referência é a se fazer entender, talvez, seria isso. E aí eu interesse, né? O interesse de se fazer entender, né? Esse entendimento não é conceitual, né, André? Assim, porque essa questão do entendimento apenas como, sabe, um sinal de que aquele bem cultural é feito para aquela pessoa, não é isso, né? Ou seja, é um gostar que tem a ver com um entender, mas não um entender intelectual, um entender mais cognitivo nesse sentido do perceber entendendo, né? Entender percebendo, e não necessariamente intelectualizando e conceituando, né? Seria uma questão assim de poder reconhecer aquilo, né? Ter alguma espécie de reconhecimento. Da pessoa ouvir aquilo e entender que aquilo pertence a ela também, né? Sim. E aí eu faria uma pergunta que é a seguinte: na sua opinião, professor, qual é o limite assim entre então alguma coisa vanguardista ou alguma coisa original e a manutenção desse compromisso no sentido de ter o desejo, né, de se fazer legível, audível,
visível, reconhecível ao público. Porque me parece que existem muitos compositores que abandonam essa perspectiva, essa vontade, e eles abandonam, rompem completamente, né, com o desejo de se fazer reconhecidos, né? Eles abandonam qualquer tipo de resposta cognitiva à sua obra. É, isso é bem pueril, na minha opinião, sabe, André? Porque, primeiro, isso é um fenômeno do século XX. Isso nunca existiu enquanto os compositores botavam pratos de comida na sua mesa com composição. E aí, quando os compositores deixaram de depender da composição para a sua sobrevivência e quase sempre se tornavam acadêmicos, professores universitários e membros de entidades culturais e tudo mais, eles passavam a depender menos da comunicação com o público, né? Isso é uma condição típica do século XX, né? E essa ideia de vanguarda, que é uma coisa que, para mim, ela já nasceu superada, ultrapassada, né? Tudo mais, mas foi tão cultivada, né, essa ideia da vanguarda, ela sempre foi muito forçada. Vamos pensar em termos de Brasil, né? Até hoje a gente vive falando de Semana de Arte Moderna, as pessoas continuam repetindo essa ideia, quando a Semana de Arte Moderna foi algo que teve uma repercussão pequena naquele momento, na década de 20, no Brasil. A maior parte dos membros, né, dos participantes, sobretudo os mais notáveis, como o Mário de Andrade, por exemplo. Mário de Andrade não era modernista, né? O Mário de Andrade, na Semana de Arte Moderna, não era um artista modernista ainda, né? E tantos outros. E aquela participação dele custou a ele muito, né? Custou a ele o emprego dele, foi foi algo que o prejudicou muito profissionalmente também. E logo ele, que nem era propriamente um modernista naquele momento. Então, aquela ideia de modernismo, que já tinha ali no seu bojo a ideia de vanguarda, né? Era uma coisa muito artificial, né? Muito forçada. O Villa-Lobos mesmo não era propriamente um vanguardista. E naquele momento nem exatamente um modernista ainda também, né? Então tudo muito forçado, uma coisa que a gente continua repetindo essa história como se a Semana de Arte Moderna tivesse sido uma explosão no Brasil, né? Alguma coisa de uma grande repercussão, e nada disso aconteceu de fato. Então, essa ideia da vanguarda é sempre um projeto, né? Uma ideia, mais do que um fato, né? Uma situação que as pessoas estão vivendo. E assim, isso levou passo a passo a situação que a gente começou a vislumbrar, eu acho que definitivamente a partir dos anos 80 para os anos 90 no Brasil, sabe? Quando a gente pode ver, por exemplo, em mostras muito representativas, como bienais de música contemporânea, por exemplo, passo a passo deixarem de ser um fórum artístico de artistas para se tornar um fórum de acadêmicos. Entendi. Então você pode notar que nas últimas 10 edições, né, do projeto das Bienais, a gente já tinha a participação de muito poucos compositores que não tinham relação com o mundo acadêmico, universitário especificamente, né? Então, eu acho que isso gera uma distorção muito grande, porque aí fica muito fácil a pessoa não ter compromisso algum com o público, uma vez que aquela música que ele está fazendo é uma música que tem muito mais compromisso com o mundo acadêmico do que com o mundo da arte e com o público da arte, né? Então, isso são questões muito profundas que a gente ainda precisa discutir muito.
Sim, inclusive é um dos objetivos aqui, né? Talvez uma das missões desse podcast, que é fazer com que o que a gente pensa na universidade, esse pensamento ele seja assim acessível às pessoas, né? Porque nós não estamos, ou pelo menos eu creio, né, professor, que nós não estamos assim no intuito de criar-nos e de criar outras coisas dentro de uma bolha, né, para nós. Acho que a ideia é Verdade. exatamente ao contrário, né? Nós estamos a serviço da comunidade, enfim, da sociedade, né? No sentido de que Exatamente. o que produzimos são reflexões do nosso mundo, né? Da nossa realidade. Então, as pessoas Perfeito. são participantes, né? Dessa nossa reflexão. Achei muito boa a sua colocação, assim. Muita gente me faz essa pergunta e acho que a sua explicação foi muito boa, assim, professor. Muito obrigado. Eu, A eu, gente tem que discutir muito isso, né? A gente tem que se ajudar, tem que ir amadurecendo isso, porque é urgente, né? Como você mesmo insinuou aí. Isso é uma discussão urgente e eu acho que a nossa produção e tudo que diz respeito ao que a gente faz depende muito da gente amadurecer essas questões e começar a propor mudanças, né? E novos rumos. é, eu vou dar sequência, então, à nossa entrevista e nesse próximo bloco eu queria falar um pouco sobre a sua pesquisa. Certo. Você coordena, né, melhor dizendo, o grupo de pesquisa, né, Cognição Musical e Processos Cognitivos, o CMPC, lá Isso. vinculado ao PPGM da UFRJ. Certo. Aí, assim, queria perguntar em linhas gerais, é, como você definiria, professor, essas pesquisas que objetivam os processos cognitivos aplicados ao processo composicional? O que se Perfeito. está buscando nessas pesquisas? Tendo em mente que muita gente que nos ouve não está no nosso meio, né? O que a gente acabou de falar. Sim. Muitos Isso. psicólogos vão ouvir essa entrevista, né? Não são do meio da música. Enfim, muitas pessoas que não são nem psicólogos, nem estudam a mente humana, nem são músicos, mas que se interessam. Então, como você poderia nos definir assim essa pesquisa em linhas Perfeito. gerais? Então, André, assim, o meu interesse em cognição musical ele está estritamente relacionado ao meu interesse em semântica musical, tá? Então, esse meu interesse ele começou no final dos anos 80, quando eu completava a minha graduação em composição. Então, certa vez, eu tive que apresentar uma análise de uma peça minha para violoncelo solo para um grupo de colegas da graduação e do mestrado. Então, eu me dediquei a explicar o processo mental que eu tentava desenvolver para organizar os materiais de modo a que eles oferecessem, no ato da escuta, a possibilidade de orientar certo nível de entendimento dos ouvintes. Não um entendimento conceitual, mas um outro entendimento que depois eu vou tentar especificar melhor. Então, anos depois, no mestrado, eu continuei em busca de um método que estruturasse o pensamento composicional no ato de compor, né? Não com respeito à composição enquanto organização do material pré-composicional, sabe? Essa investigação, esse investimento na organização de material pré-composicional é uma coisa que me interessou na juventude. Assim, acho que isso era um grande desafio, era uma aventura, né? Poder conhecer aquelas técnicas todas de organização de material, isso tudo me interessou muito durante até o mestrado, né? Mas depois não, depois eu queria que isso não me ocupasse muito tempo para que eu pudesse entender como é que era o processo de compor propriamente, né? Ou seja, como é que tomamos as decisões composicionais, assim, como é que a música soa do jeito que soa para que nos provocando a dar continuidade dessa ou daquela maneira. Então, nesse momento,
eu fundamentei no mestrado, né, fundamentei a minha argumentação na estética da recepção e do efeito, né? É uma corrente forte da teoria literária alemã, iniciada nos anos 60, mas que se desenvolveu grandemente nos anos 70 e 80. Mas eu não consegui chegar até onde eu desejava com a fundamentação daquela teoria, né? Ou seja, trazendo essa teoria literária para o âmbito da música e da composição. Então, na pesquisa de doutorado, já a partir de 1999 e 2000, eu então me encontrei definitivamente com as pesquisas em cognição e, de uma maneira ou de outra, eu fui diretamente tomado, né, pela pesquisa em cognição incorporada, que era uma corrente, não só é a corrente enacionista, né, a corrente mais recente das ciências cognitivas como um todo, mas no caso da sua aplicação à música, é ainda mais nova, né, porque desde os anos 80 que muitos pesquisadores, de modo geral ligados à psicologia da música, eles utilizaram muito a corrente conexionista e os seus fundamentos para desenvolver pesquisas em música. Mas a cognição incorporada permanecia totalmente ignorada ainda pelo meio musical naquele momento. E quando eu comecei o doutorado, né, eu estava ali tateando, estava garimpando o que poderia existir, e eu tive muita dificuldade de acessar uma literatura já existente, naquele momento existente há 4 anos, mais ou menos, assim, em torno da semântica musical, né, na aplicação da cognição incorporada à semântica musical. E tive acesso aos principais textos de fundamentação da corrente de cognição incorporada, mas não eram textos de aplicação à música. Ocorre que nas minhas primeiras leituras dessa literatura, eu fiquei assombrado porque eu tinha nítida impressão que eu estava lendo sobre música. Parecia que aqueles autores todos, ora linguistas, ora filósofos da linguagem, parecia que eles estavam falando de música, porque era evidentemente uma teoria absolutamente aplicável à música, né? Então, eu não tive dúvida de que era o caminho que eu tinha que seguir naquele momento. E essas correntes, esses autores todos são de origem anglo-americana, né? Desde então tenho investigado, né, essa aplicabilidade dessa tradição já de 30 anos, né, a um método de entendimento de como fazemos os sons da música terem um sentido que tem para nós. A grande questão aí que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender é que o método cognitivo ele não está em busca do que entendemos, né? Como a nossa tradição analítica sempre pretendeu, sempre prezou. A pergunta era o quê? Né? O que era a estrutura da música? O que era o sentido da música? E o método cognitivo, não. O método cognitivo está interessado em como se dá o entendimento, ou seja, quais são as vias do entendimento, seja qual for esse entendimento, né? E sobretudo, aquilo que foi um divisor de águas na minha argumentação naquele momento, de definição da pesquisa de doutorado, foi as descobertas da neurociência cognitiva naquele momento, e muito inspirada, pesquisas inspiradas numa psicologia experimental da virada dos anos 70 para 80, de que a maior parte do nosso entendimento não é consciente, não é conceitual e, portanto, seria urgente a gente desconectar entendimento de conceituação.
entende? Porque na nossa tradição, entender sempre foi conceituar. E conceito é uma estratégia intelectual de produzir conhecimento, né? Ou seja, ele tem que ser consciente, ele é produto de raciocínio, ele é proposicional. E enquanto naquele momento essas pesquisas revelavam que esse entendimento conceitual ele representa uma parcela mínima da nossa produção de conhecimento e do nosso entendimento do mundo, das nossas experiências. E isso é fundamental para se estudar música, porque grande parte do entendimento que os ouvintes vão produzindo ao longo das suas experiências, ele não alcança o nível da conceituação. As pessoas não precisam estruturar esse entendimento, conceituá-lo, comunicá-lo verbalmente, para que esse entendimento possa definir o entendimento que elas têm da música que estão ouvindo. E isso é fundamental para a gente seguir. Então, esse foi o meu ponto de partida, né, nas minhas pesquisas de cognição e todo o meu interesse nesse campo. Eu tenho insistido muito, inclusive em várias coisas que tenho publicado, né, que a cognição musical não é um campo como nós temos a história, a etnografia musical, a teoria da música, filosofia da música. Não é um campo. A cognição musical é um método que você pode associar à historiografia, à etnografia, à filosofia, à teoria da música, entende? É um método, não é um campo. É isso. Uhum. Você falou aí, professor, sobre cognição corporificada, né? Eu prefiro a tradução incorporada, sabe? Porque você sabe que os pesquisadores de língua espanhola, eles usam corporizado, né? E no Brasil, sobretudo no Sul, que reúne boa parte dos pesquisadores que se interessaram por cognição há 20 anos atrás, talvez por proximidade com a Argentina, que é dos países hispano-americanos o que mais tem produzido pesquisas, né, em cognição incorporada. Então, essa influência ali no Sul também faz com que alguns pesquisadores brasileiros tenham usado a tradução corporificada, né? Mas eu acho ela equivocada, porque, primeiramente, se o termo ele tem até origem espanhola, porque talvez os primeiros pesquisadores a usar esse termo foram o Francisco Varela e Humberto Maturana, que são chilenos. São biólogos cognitivos, né? E eles utilizaram o termo enaction, né? Como uma atuação deliberada e especialmente corporal, como na verdade, por exemplo, nós podemos aplicar a performance de um ator de teatro, né? Então, traduzindo o termo inaction para inaction do inglês, né? E inactivism, inactivist, ou seja, todas as palavras derivadas do verbo to inact, né? A gente pode entender que isso diz respeito a como a mente é incorporada, em como não é mais possível, como não tem mais sentido entender uma separação entre mente e corpo. E aí o termo em inglês é embodiment, né? Então, embodiment, ou seja, o prefixo em é exatamente o prefixo in da língua portuguesa. Então, se a gente tivesse simplesmente que pensar numa tradução literal, o termo já seria, de qualquer forma, incorporação e não corporificação,
né? Entendi. Mas ainda assim a gente poderia aqui desenvolver algo que não cabe aqui no nosso papo, né? Mas a gente também poderia desenvolver aqui a argumentação que há uma diferença muito grande entre incorporar e corporificar, sabe? Porque Sim. incorporar ele assume de uma maneira um pouco mais verdadeira a ideia de ação. E a ideia de ação e de ação corporal é fundamental para a corrente da cognição incorporada, sabe? Então, eu entendo que não há dúvida de que o termo em português mais adequado é incorporação mesmo. Eu lembrei muito do Mark Johnson, né? E daquela disciplina que nós fizemos na época do mestrado, e ele tem Sim, aquele livro, né? E aí lembro bem de que a ideia era essa, que então assim as pessoas conseguiam perceber o movimento musical a partir das suas experiências de movimentos com as metáforas, né, de movimento do corpo, ou seja, elas se exato. percebem dentro, né, da música, quando a música aumenta, né, o volume, então a questão do movimento de aumentar, ela vai mais rápido, né, as pessoas dizem Exato. isso, mais lentamente, e são todas metáforas do movimento. E aí é isso, né? Você está falando, São professor. metáforas, não só de movimento, né, mas são metáforas espaciais e sensoriais, porque a questão é sensório-motora, sabe? Ela não envolve apenas o movimento corporal, mas todas as experiências sensoriais desse corpo que está em ação, que está em movimento, né? Então, é isso mesmo que você falou, né? Assim, a música, né, e a pesquisa em música é um laboratório extraordinário para o campo da pesquisa em, em ciência cognitiva incorporada, porque nenhuma produção intelectual humana é mais abstrata, lida mais com a experiência, com o abstrato, que a música. E essa abstração é de extrema dificuldade, ela impõe ao ouvinte um esforço bastante árduo assim, de envolvimento, ou seja, o ouvinte que se decide, né, em se engajar na experiência da música, ele está se comprometendo, né, com um esforço que não é pequeno, né? E esse esforço sobretudo, advindo dessa dificuldade que a gente tem com a imaterialidade, né? Com o intangível da música e a estratégia que a gente utiliza, e não é só na música, e essa é o fundamento, né, da ciência cognitiva incorporada, né? É que nós partimos sempre daquilo que nos é mais concreto. E o desenvolvimento da linguagem mesmo, ele se deu dessa forma, né? Talvez as línguas latinas elas tenham se desenvolvido de uma forma intelectualmente muito sofisticada e nem sempre é claro notar nos próprios vocábulos, né, essa determinação da incorporação. Mas isso fica muito claro no inglês, por exemplo, né, por exemplo, a questão dos phrasal verbs, né, assim, é impressionante como a ideia de direção, espaço, movimento é fundamental, né, em todos os verbos de ação, né, em todas as nossas estratégias de entender aquilo que não é concreto, né? Então, se a gente está falando de uma música que está subindo, ou que um determinado evento da música vem para frente ou vai para trás, ou se a música ela tem uma sonoridade muito áspera, ou se a música é mais clara, mais escura, isso tudo tem origem na nossa transferência, né? Nesse mapeamento que a gente faz das experiências concretas do corpo e da nossa ação no espaço ao redor, e nesse mapeamento, nessa imposição
experiências e dos conceitos, dos sentidos que a gente produz na experiência corporal aplicados às nossas experiências com o abstrato, que não é espacial, não é material, né? Então, é daí que vem essa minha convicção, né, de que a gente tem aí um terreno muito promissor de desenvolvimento da semântica musical. E daqui a pouco a gente deve falar como é que isso chega na composição, né? Sim, sim. Sim, é que eu fico tão assim, esse assunto me atrai tanto. Eu queria fazer uma pergunta, Sim. e assim, é uma questão minha, assim. É, nas minhas pesquisas, eu trabalho muito com o tempo e escolho olhar para o tempo em música de uma forma mais concreta, porque eu preciso manipular algumas coisas matematicamente falando. Mas eu refleti muito e eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: o limite do território da experiência do indivíduo é a sua consciência, ou talvez a sua inconsciência. Mas a pergunta seria assim: existe um limite territorial da experiência do indivíduo? Essa afirmação, ela seria uma afirmação muito assim, difícil, muito abrangente, muito fraca, insustentável? Não, mas quando você fala no limite da experiência, você está se referindo a quê exatamente? A consciência do indivíduo, assim, A ao que o consciência indivíduo dele da experiência, né? dele, ao que ele pode incorporar, né? Perfeito. Então, é exatamente aí que está o encantamento da coisa, porque as pessoas não estão conscientes de nada disso, né, de modo geral, né? E elas agem em grande parte inconscientemente, certo? E é aí que está a beleza, né, dessa teoria toda, porque ao agir inconscientemente, ele toma decisões, inclusive quando ele declara o entendimento dele de alguma coisa que aconteceu, né? Ele declara isso de uma maneira muito espontânea, né? E é nessa espontaneidade que a gente encontra todos os elementos, né? Sensório-motores que estão por trás desse entendimento, né? E uma coisa que é uma pergunta que sempre surge também, que é muito próxima da que você está fazendo, é que as pessoas às vezes suspeitam que uma pesquisa que de alguma forma procure entenda como dados, né, os depoimentos, as declarações dos ouvintes sobre como estão entendendo o que ouvem, né, por isso, de alguma forma, seria algo muito contaminado pelo desejo desse depoente, desse declarante, de enfeitar, né, aquilo que ele está dizendo que está entendendo e, de alguma forma, dizer o que ele entende de uma maneira que ele acha que é mais interessante para o pesquisador e tudo mais. Só que a questão é que a gente não está em busca do que ele está entendendo, entende? O que ele diz que entendeu não importa. O que tem questão aqui é a estratégia que ele faz para entender, ou seja, como é que ele chega a qualquer entendimento que seja, né? Não importa o que ele diz que entendeu, mas como é que ele está dizendo que entendeu e muito mais o modo como ele entendeu e que ele não está consciente disso, né? Somos nós que vamos observar e vamos tentar revelar nesse discurso dele, né? O interesse da coisa está aí, né? E aí, por exemplo, dando continuidade à tua questão, né? Eu entendo que, por exemplo, recentemente eu tenho procurado entender essas estratégias todas a partir de dois conceitos, que é o conceito de tensão e o conceito de forma.
Esses são dois conceitos muito tradicionais em música que já foram utilizados em outros períodos, em outros contextos, né, de maneiras muito diferentes da que eu estou querendo entender aqui. Mas onde eu quero chegar é que quando você entende que o processo de entendimento da música, ele se revela no discurso de qualquer ouvinte em termos, ora de tensão, ora de forma, né? Somos nós que estamos procurando entender a coisa dessa maneira, né? O ouvinte não está pensando nisso, né? Então, a questão aqui é que, bom, primeiro, eu tenho me interessado pela pesquisa da música de performance, não é qualquer música, né? Porque se a gente for discutir aqui música eletrônica, por exemplo, então a gente tem um outro campo enorme de discussão para seguir. Eu estou falando aqui especificamente de música de performance, né? Nesse âmbito, né, eu não estou interessado nos processos de criação de dispositivos organizativos, né, como eu falei há pouco, dos recursos da composição, ou então visando a criação de ferramentas para auxiliar a análise dos dispositivos de organização que teriam sido empregados por certo compositor em certa obra, não é isso? Então, aqui, entendo que não podemos deixar de reconhecer que esse campo de pesquisa abrange pesquisas em torno do que é produzido pelo compositor antes dos atos de compor, que é um campo enorme. Na verdade, esse campo é o maior da nossa tradição, né? Mas não é disso que eu estou falando, né? Sim. Então, veja, numa direção mais qualitativa, né, da pesquisa em composição, e que é de difícil objetivação, né, eu estou interessado na investigação de dispositivos cognitivos que orientam os atos compositivos e que também possam dar suporte à discussão acerca de uma possível pedagogia do desenvolvimento de habilidade para o compor, uma vez que eu, há 20 anos, estou envolvido com pedagogia da composição, que é um campo extremamente polêmico. Muitos colegas são muito reticentes em relação a isso, nem acreditam propriamente que haveria possibilidade de se ensinar composição, né? Porque também nós estamos o tempo todo muito presos à ideia de que você está em busca de qual é o sentido da música, ou que você está em busca de um método que objetive o ato de compor, mas nada disso está em jogo no campo da cognição aplicada à composição, né? Quer dizer, os processos pedagógicos que ajudam os estudantes de composição na identificação dos atos compositivos envolvidos em seus processos criativos, né? Então, para que eles possam reconhecer como tais atos implicam decisões compositivas e determinam efeitos musicais. Então, só para concluir, quer dizer, o que denomino tensão é a experiência que dá origem ao entendimento de que a música dramatiza e, desse modo, ela emociona. Então, afirmo isso não por compromisso com qualquer estilística musical, né, mas referindo a essa ubiquidade de padrões de entendimento que emergem particularmente desse mapeamento cognitivo que a gente falou há pouco, ou seja, não tem como escapar disso, né? Que é aquele estar no mundo da hermenêutica filosófica tão discutido pelo Heidegger lá atrás, né? Ou seja, é o estar no mundo, né? E esse estado que você conhece muito bem, que você já estudou muito no teu trabalho de pesquisa, né? É o mesmo estar do mundo do Heidegger, ou seja, a cognição incorporada ela é tributária de Heidegger e Gadamer, com certeza absoluta, e depois
da psicologia experimental dos anos 60 e 70, que avançaram muito na questão do conceito de categoria e de categorização, né, que foi fundamental para sedimentar esse terreno da cognição, viu? Sim, sim. Eu fiz essa pergunta a respeito da questão do território, porque eu sempre fiquei muito intrigado com aquela afirmação do Bergson de que fazer tempo é fazer memória, e pesquisando sobre o tempo, e lendo alguns e a história do pensamento sobre o tempo, também no Heidegger, né? Ele diz o ser é o tempo, e tem aquela expressão dele, mas eu fico pensando que apesar dos aparatos cognitivos que cada um os tem, né? E para além do sentido que cada um dá, porque não é o que, mas como, né? Me parece que existe um limite para dizer assim que o que voltamos, como dissemos no início, concatenar eventos do agora e do passado, existe um limite de ação. E aí nessa questão porque existe uma ideia de que o tempo é algo infinito, algo maior do que o espaço. Eu fiz essa pergunta justamente porque a minha teoria seria de que não, que o tempo ele emerge do espaço e que o espaço também é finito quanto o tempo como o tempo também é. E que na questão da percepção, isso é só uma ideia que eu tenho, sabe, professor? É isso mesmo, André, mas eu concordo plenamente com você, né? Porque o que nós temos é o espaço, né? Isso, seria isso, né? O que nós experimentamos concretamente é o espaço, né? Nos últimos artigos que você publicou, professor, agora, o Constructing the Conceptual Meaning, né, in Music, Imaginative Dimensions and Linguistic Descriptions, publicado no 15º Internacional, na Conferência Internacional de Música, de Percepção Musical e Cognição, lá em Graz, né, na Universidade de Graz, na Áustria, você advoga a respeito de um mecanismo cognitivo chamado Orienting Response. Eu li o artigo. Na verdade, né, professor, você tem uma produção vasta, né? Os ouvintes que estão ouvindo agora, eu vou deixar no link aqui o currículo Lattes do professor Marcos, e tem muita coisa para ler lá, muitos capítulos publicados, é muita coisa. Eu escolhi um porque eu acho que esse está próximo a nós temporalmente falando, né? E sim, também tem a ver com o que nós estamos falando. E aí eu fiquei pensando nesse termo. Depois eu vi que existe uma diferenciação entre manter a atenção e chamar a atenção. Então, você poderia falar alguma coisa para a gente sobre esse termo e a ideia central desse artigo, principalmente? E André, esse é mais um ponto que aproxima muito assim os nossos interesses, né? Pensando também nas coisas que você tem feito. Então, esse termo, assim, eu gosto muito, sabe, de buscar novos sentidos para termos, expressões que nós já temos. Eu sou muito cuidadoso com neologismos, sabe? Então, assim, eu prefiro muito mais encontrar uma verdade de um termo que está ali, a gente ainda precisa avaliar melhor, do que simplesmente criar um novo termo, né? Propor um novo termo. E o termo resposta de orientação, ele é um termo com uma longa tradição na psicologia experimental. E, inclusive, no comportamentalismo, que é uma área da qual, assim, eu me mantenho bem distante, não tenho nenhum interesse, né, em behaviorismo e tudo mais. Então, mas esse termo, que era originalmente bastante behaviorista, ele me interessou muito como uma possibilidade de revelar algo que me parecia muito urgente, porque nesse momento em que eu comecei a me interessar por esse conceito,
eu estava bastante incomodado com a proposta do David Huron acerca da expectativa, do conceito de expectativa, que ganhou grande notoriedade nos últimos 15 anos. E eu assim, isso nunca me convencia muito, porque, de alguma forma, não pelo David Huron, que propôs assim, uma teoria fantástica, assim, mas pelas leituras superficiais que podem ser feitas do trabalho dele, né? Ou seja, eu não acredito que o ouvinte se mantém em estado de expectativa ao ouvir música. Ou seja, essa não é a nossa realidade. Nem nós, músicos, estamos em alerta e numa condição de expectativa permanente, né? A música, nós vamos nos aproximando e nos afastando da música que a gente está ouvindo o tempo todo, né? A nossa atenção, né? A nossa carga atencional, ela varia demais o tempo todo. A gente não está concentrado o tempo todo num único viés daquela escuta. Então, eu penso que a resposta de orientação, né, orienting response, que também é conhecida na literatura como reação de orientação, ou mesmo como reflexo de orientação, é uma ação imediata do organismo, ou seja, involuntária, tá? Em resposta a uma mudança particular que esse organismo percebe no meio ambiente. Ou seja, isso é muito feito, é um tipo de teste muito feito com crianças recém-nascidas, com bebês, né? Para testar a audição e tudo mais. Então, tudo que gera alguma novidade, né? Tudo que representa novidade chama atenção e apreende, né, a atenção das pessoas imediatamente, involuntariamente, até deixarem de ser novidade. E aí, progressivamente, no caso da música, o ouvinte ele vai se desinteressando. Uma característica marcante da resposta de orientação é que, ao perceber o evento que extrapola, dado o limiar de discrepância no meio ambiente circundante, o indivíduo ele dirige sua atenção ao evento antes mesmo de identificar esse evento, né? E eu entendo que essa é a nossa condição como ouvinte de música, ou seja, a música ela vai conduzindo a atenção do ouvinte na medida em que ela oferece estímulos, oferece dados que extrapolam, né, aquela invariância confortável da música, né? Então, assim, agora voltando a falar do que a gente falou lá no início da nossa conversa, quando a gente estava tentando opor a música de composição de uma música de gênero voltada para o entretenimento e tudo mais, ou seja, as músicas de gênero diretamente associadas à indústria, né, cultural, ela depende muito da invariância. É muito necessário que essa música ela priorize a invariância, porque não só isso estabelece estilos cristalizados, possibilita ao ouvinte uma fácil identificação desse estilo e do reconhecimento de familiaridade, né? E o gostar, o conforto de gostar, o prazer, né, do agradável por ser familiar é muito necessário nessa experiência musical do dia a dia, né? E se essa música surpreender o ouvinte o tempo todo, ela vai fugir daquele padrão estilístico habitual, ela vai produzir um incômodo, ela depende de um ouvinte instigado, interessado,
em absorver, né, essas novas experiências, coisa que no dia a dia não acontece, né? E nunca aconteceu, mas atualmente, aí é outra discussão bastante longa, né? Atualmente, os hábitos, né, do ouvinte contemporâneo, né, eles aí mantêm o ouvinte ainda numa condição ainda de menor tolerância, né, à surpresa, à inovação, ao desconforto. E tanto é que já se fala, né, por exemplo, num futuro gênero musical de segundos, né, ou seja, músicas que duram segundos, porque como se fossem haikais musicais, assim, porque as pessoas, de modo geral, elas têm um fôlego, né, uma resistência cada vez menor pela falta do exercício diário, né, de ouvir música simplesmente. Então, a resposta de orientação ela é observada por meio de um conjunto de indicadores corporais, né, indicadores responsivos que sinalizam a percepção de um estímulo que se sobressai como algo relevante para esse ouvinte, né? Então, eventos musicais inesperados provocam o que eu vou denominar resposta de orientação musical. Então, se provocam resposta de orientação é porque são inesperados. E se são inesperados é porque se opõem à expectativa de outros eventos. Então, note que a gente conscientemente só se dá conta que tinha expectativa de certo evento quando, de fato, nós somos surpreendidos com o inesperado. Ou seja, é por isso que eu não penso que seja plausível pensar que nós estamos o tempo todo esperando algo, né? É isso que eu acho que o Heron não quis propor, mas que muita gente acaba entendendo, né? Dessa teoria da expectativa tão brilhante que ele desenvolveu. Sim, sim. Me parece que há, então, uma relação fina, né, no sentido de discussão mesmo, né, com a questão com questões harmônicas também. Se a gente tratar aqui da música de concerto, porque existe na tradição da música de concerto a questão da tensão e do relaxamento. E aí uma questão harmônica histórica que envolve isso. Porque lá no artigo também tem também uma espécie de mecanismo que dá direção à resposta. E se existe uma intenção de dar uma direção à resposta, então assim, alimentar uma expectativa. Seria isso? Exatamente. E aí o tempo todo, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de forma. É isso, né? E forma, nos últimos anos, se tornou uma questão polêmica, né? Curiosamente, isso me interessa muito, né? Eu tenho um artigo que eu acho que é de 2010, assim, e esse artigo ele gerou desconforto de alguns leitores, sabe? Incrível, assim, como as pessoas, algumas se apresentaram até irritadas com aquela coisa de forma. Como é que pode hoje em dia alguém falar de forma ainda, de formalismo, né? Porque se tornaram termos ícones de conservadorismo, alguma coisa assim, né? Entretanto, a questão toda é o seguinte: enquanto nós produzimos obras musicais, nós não temos como deixar de falar em forma. Porque eu acho que hoje já poderíamos até estar discutindo a não forma. Ou seja, na medida em que você se dedica ao happening e a experiências musicais extremamente experimentais, radicalmente experimentais e que superam o próprio conceito de obra, ou seja, quando ninguém souber quando a música começa e quando a música acaba, aí a gente está discutindo outra coisa, né? Mas a questão da forma, ela está muito ligada, ela é intrínseca à nossa experiência de obra musical, né? Então, veja, a questão aqui é de entender que a forma
não a forma esquema, né? Porque uma outra questão que assim, a literatura teórica da música acabou ensinando para as pessoas que forma é igual a esquema formal. É isso que a gente tem que superar, né? Isso já foi, né? Assim, e o que você falou ainda agora da questão da harmonia, isso é vital, né? Assim, porque na medida em que a gente faz músicas com notas ou com sons tônicos, né? Ou sons tônicos, né? Como o Chefé lá atrás propôs, nós estamos fazendo música de harmonia, né? E isso está muito longe de ser superado, uma vez que todas as principais mostras de música contemporânea, de músicas acadêmicas, né, contemporâneas, ainda apresentam a maioria gigantesca de um repertório harmônico, de um repertório tonal, no sentido de que é produzido com sons tônicos, né? Com notas musicais. Então, a questão da harmonia é muito importante para a gente, porque eu entendo que nós não superamos ainda a discussão da harmonia, nós precisamos discutir muito a harmonia, porque a diferença da harmonia clássico-romântica, funcional, para a harmonia para todos os estilos pós-funcionais, né, do século XX até hoje, a grande diferença é que aquela harmonia, ela visou deliberadamente a produção de forma. Uhum. Eu acho que nós continuamos desejando a forma, mesmo que a gente queira se afastar desse conceito antiquado de forma, mas a gente continua querendo produzir algo que a gente acha que é coerente. E a gente está fazendo música com harmonia, então vamos fazer música com harmonia e continuamos querendo que ela seja coerente. Então, a questão é que a gente não tem mais um prazer com aquela redundância radical clássico-romântica, né? A gente não tem prazer com aquela previsibilidade clássico-romântica, com aquelas fórmulas, com aqueles clichês. A gente se habituou muito com a originalidade, com, sabe, o prazer da surpresa. Então, o que acontece? Inevitavelmente, a harmonia ela será menos formal, ela é menos sintática, ela participa menos do entendimento formal do ouvinte. Claro, outros tantos recursos a gente emprega junto com a harmonia para produzir essa sintaxe, esse entendimento formal. Mas a harmonia continua lá participando, porque se ela se opuser ao que outros parâmetros estão apontando, não vai dar certo, né? A gente vai criar um conflito, um problema de entendimento que a gente pode não querer que exista, né? Então a gente não precisa discutir muito essa questão da harmonia, e eu entendo que essa questão da resposta de orientação, né, no campo da harmonia, no campo da tonalidade enquanto ambiente de sons tônicos, assim, eu acho que precisa ser muito discutido, e eu acho que todos nós, pesquisadores que estamos envolvidos em vieses diferentes dessa questão toda, a gente tinha que juntar esforços para retomar essa discussão como uma discussão pertinente, né? Sim, sim. Temos um colega na UFRJ, o Jorge, né, que aliás, ele fez o mestrado, mas foi para a Unicamp fazer o doutorado, e ele desenvolveu a tese dele em cima dessa pergunta, né, o que é forma? Existe forma? E lembro de conversas longuíssimas, porque me parece, professor Marcos, que é exatamente isso. Nós continuamos fazendo música que tem... Porque eu acho que em algum momento, qualquer tipo de cisura, né, de cisão, ela marca uma forma, ela marca alguma coisa. Então, eu não sei se poderíamos chamar isso de gestos imaginativos, e a forma vem de gestos imaginativos, mas como compositor acredito também, assim, eu concordo muito. E passando para o outro bloco, que a gente queria falar um pouco também sobre as suas composições e também da sua prática composicional, eu queria entrar nesse bloco te perguntando o seguinte: como que esses
essas abordagens que você produz, professor, como que esses pensamentos afetam o seu processo composicional? Muito bom isso, né? Sabe, como eu acabei vivendo assim, tanto o personagem compositor como o personagem professor de composição, né? Eu desde já 25 anos, talvez, assim, que eu não consiga mais pensar em composição sem pensar na pesquisa que eu estou fazendo sobre composição, sabe? Então, o que acontece? Embora tenha uma preocupação muito grande, sabe, essas duas obras que eu propus a você, eu escolhi especialmente por duas razões. Ou melhor, por uma razão principal, sabe? Barganhas de Babel, que é uma composição de 97, isso foi um projeto que aconteceu no Centro Cultural do Banco do Brasil, e então eu recebi essa encomenda para fazer esse quarteto, e foi um momento da minha vida assim que estava muito conturbado, e eu tinha que compor isso de uma maneira que eu não estou muito acostumado a trabalhar, porque para mim a composição exige uma imersão muito grande. Eu não tinha possibilidade de me concentrar tanto para produzir essa obra. E eu comecei a compor essa peça na praia, sabe? E aí, assim, eu peguei o texto que eu acho fantástico, é um texto do Geraldo Carneiro, uma poesia que é um poeta que eu adoro muito, e eu comecei a ler, repetir e entender como é que aquilo soava, né, para quem ia ouvir aquelas palavras. E aí eu comecei a roteirizar ali é, a obra e tudo mais. Então, é uma obra é um divisor de águas, porque naquele momento, eu me comprometi radicalmente com a comunicação com o público, né? De fato, eu queria que essa obra fosse absorvida no ato da escuta mesmo, ali no espetáculo, e gostaria de afetar, né, o ouvinte naquele momento. Eu não tinha nenhum compromisso naquele momento com qualquer intelectualismo, nada disso, ou nenhuma experimentação assim mais ousada. Então, foi. E Akira, que é uma peça de 2001 que aconteceu de uma maneira muito parecida também, e eu queria que ela fosse imediatamente absorvida pelo ouvinte, e que ele se sentisse, né, afetado pela música ali imediatamente. Aqui eu enviei para você uma gravação que eu acho que é uma das interpretações mais brilhantes que eu tive de uma obra minha até hoje, que foram do Pauxi Gentil Nunes na flauta, sim, e da Sara ao piano. E eles estrearam essa obra no centro, ali no Sérgio Porto, no Central Sérgio Porto, ali no Maitá, e algum tempo depois, já na Bienal de 2003, eles então repetiram, e a obra foi um sucesso nessa Bienal, assim, graças à brilhante interpretação deles. Então, eu fiquei pensando que eu não só tinha conseguido fazer algo que fosse significativo para o ouvinte imediatamente, como foi uma primeira obra que eu me senti absolutamente satisfeito com a performance, eu fiquei achando que eu também consegui me comunicar com os próprios intérpretes, sabe? Então, aquilo me deu um grande prazer, e assim, a partir de então, eu nunca mais me afastei, ou pelo menos eu procurei não me afastar mais desse compromisso com uma música que fosse significativa não só para mim, mas como pudesse ser assim, apreensível de uma maneira mais prazerosa e imediata pelos ouvintes, né? Então, isso tudo tem a ver com a minha imersão também nesse mundo da cognição e dessas pesquisas de como é que as coisas fazem sentido. Então, de fato, e essas são duas obras que
eu repito aqui algo que eu falei lá atrás também, são duas obras que me ocuparam muito pouco tempo no trabalho pré-composicional e que me ocuparam grandemente, assim, de eu conseguir, mesmo sem ter o tempo que eu precisava para compor essas peças, o pouco tempo que eu tinha, eu conseguia me envolver plenamente com a obra, sabe, num diálogo assim bastante intenso, que eu acho que tem a ver também com isso de não haver esse compromisso com uma originalidade radical ou um experimentalismo muito ousado, sabe? Então é isso que eu tenho feito, e isso tem muito a ver também com o meu trabalho pedagógico, porque é de fato o que eu faço de mais importante hoje, porque sabe, eu não sou um compositor profissional, eu sou um pesquisador e um professor profissional. Eu não sou um compositor profissional. Então, a minha atividade principal é como pesquisador e como professor, e como pedagogo da composição, e não como um compositor. Então, a minha atuação principal não é como um artista da composição que vive da sua composição, né? Então, eu faço uma diferença muito grande disso, né? Eu não tenho pretensão de ser as duas coisas, porque eu acho que chega um ponto que não dá mais para você se afastar do mundo acadêmico e do que você é academicamente e mergulhar num mundo artístico que não tem conexão com esse mundo acadêmico, entendeu? E eu acho que é muito importante, se a gente verificar, né, pelo menos os últimos 50 anos da música produzida no Brasil, nesse contexto da música de concerto, tudo mais, a gente vai ver, né, que a gente, lá atrás, nos anos 60, 70, a gente ainda tinha uma produção mais legitimamente associada a uma composição profissional. Eu me lembro que nos anos 80 eu estava na Biblioteca Nacional, que eu frequentava quase diariamente, e aí encontrei o Michael Tippett, um compositor inglês que veio visitar o Brasil naquela época, e ele foi à biblioteca, não sei bem porquê agora, e o Michael Tippett, quando esteve aqui, ele deu algumas entrevistas, participou de uns eventos, e perguntaram para ele se ele vivia de música, da composição dele. Ele riu. Ele falou, não, eu queria ser o Tom Jobim, ele falou na época. Porque eu nunca consegui viver da minha composição, né? E eu me lembro também, na mesma época, veio um outro compositor americano, que está me fugindo o nome dele agora, que era um compositor americano muito bem sucedido naquela época, nos anos 80, e também ele disse que não conseguia viver de composição. Ele recebia, às vezes, encomendas incríveis, às vezes de prefeituras, que queria que ele fizesse uma obra para ser executada pelos próprios habitantes, né? Que ele fez uma obra uma vez com buzinas e faróis, o negócio lá. E assim, e ele dizia que essas coisas aconteciam, ele ganhava um bom dinheiro, mas não acontecia sempre, ele não conseguia viver só disso. Então é isso, né? A gente foi se tornando acadêmicos, no caso do Brasil, especialmente funcionários públicos, né? E é isso. Sobre a Barganhas de Babel, eu tenho algumas perguntas, porque eu achei uma obra extremamente assim, cativante. Eu achei a história da ligação. Aí uma das perguntas era sobre o texto, né? Mas você já respondeu. Agora, uma pergunta que eu tenho assim qual é a formação, porque eu não consegui perceber bem quais são os instrumentos do quarteto, piano, soprano. Então, naquele momento, essa peça nós executamos com o Kron, que é o grupo que eu fundei com o Ian Wagner lá em 2004, e aí a gente fez uma turnê em 2006 pelo Nordeste e Centro-Oeste. Então nós fizemos 16 concertos em 16 cidades diferentes, tocando
um repertório grande, e essa era uma das obras, né, que foi incrível, assim, porque eu me lembro muito bem de um concerto no Rio Grande do Norte, e o teatro estava lotado porque nós encerramos um grande festival de teatro do Rio Grande do Norte, e aí o teatro lotado, né, porque era o encerramento do festival, e aí o festival encerrava com o concerto do Kron. Lotado o teatro. Depois da primeira música saíram umas 100 pessoas, depois da segunda música saíram mais 100. Na última, quando acabou o concerto, tinha 50 pessoas no teatro, mas uma única pessoa valeu a pena. Era uma menina de 9 anos. O concerto acabava com Barganhas de Babel, com essa obra, e essa menina de 9 anos chegou na boca do palco e disse: eu amei. Foi um negócio assim, que ela gritou aquele negócio, ela estava em êxtase. Então, assim, foi um negócio impressionante, que valeu a pena, né? Sim, sim. Nessa época, então, o Kron estava com a formação de clarinete, né, com o Tiago Tavares, trombone com o Marcos Botelho, piano a Tatiana Dumas, e a voz era a Paloma Godoy, a mezzo-soprano. E então essa é a formação de Barganhas de Babel. O nome da peça é também o título título do poema, exatamente, o mesmo título do poema. E por que o nome da outra obra, Akira? Da onde veio a inspiração? Foi assim, deliberadamente uma homenagem ao Akira Kurosawa, porque a encomenda, de alguma maneira, naquele concerto do Sérgio Porto, de alguma forma as possibilidades de instrumentação me fizeram chegar na flauta e piano. E essa coisa da flauta, assim, há muito tempo já vinha me perseguindo, que eu tinha vontade de fazer alguma coisa que remetesse àquele universo das trilhas sonoras dos filmes do Kurosawa, que eram coisas assim que assim, me encantavam de uma maneira impressionante, e eu tinha muito interesse naquelas flautas, a shakuhachi, e aquelas flautas japonesas todas, e aquilo era uma coisa que eu estava devendo a mim mesmo, um mergulho, sabe, naquele universo. E aí foi oportunidade. Então eu fiz uma imersão também ali na sonoridade de duas daquelas flautas, e Isso que eu ia perguntar, professor. Tem flautas diferentes ali sendo usadas, né? Ou uma flauta... Não, nessa peça, no Akira? Isso. Não, é só flauta em dó, flauta transversa em dó, sem nenhuma troca. Sim. É só flauta em dó. Achei que havia uma outra, porque são sonoridades tão características, são mesmo orientais. Pois é, eu provoquei o performer, mas aí o Pauchi, ele foi além, né? Então aí, parece que são 3 flautas, né? Mas você sabe que recentemente eu tive conversando com o Davi, que é um professor da UFG, um especialista em flauta doce, e ele que inclusive toca música contemporânea brilhantemente, e o Davi me mostrou um trabalho incrível de um especialista em flauta doce, que ele dedicou todo a transcrição, a transposição dos recursos das flautas tradicionais japonesas para a flauta doce. E isso virou meio um método. O cara criou, inclusive, um pequeno método para ensinar como reproduzir todos aqueles efeitos, né, na flauta doce. E o Davi me mostrou algumas coisas. É uma coisa impressionante, sabe? Ou então é isso, essa peça é uma remissão àquele universo da sonoridade da flauta, que na verdade era a flauta solo, e eu tinha em mente o tempo todo a flauta solo. Então a ideia do piano é de criar uma atmosfera dentro da qual a flauta está ali se expressando, sabe? Sim, sim. Professor, são obras incríveis, assim, se me permite a minha opinião, são obras incríveis mesmo. Eu realmente fiquei, acho que
que a questão da resposta, né? E da direção da resposta do ouvinte foi muito bem, assim, assim, essas músicas servem muito de exemplo, porque eu fiquei muito, muito impressionado com a Kira, com as sonoridades, e eu fiquei esperando, né, na expectativa. E quando acabou a Barganhas de Babel, eu comecei a sorrir. Tô sozinho aqui no meu estúdio Sim. agora, e eu comecei a rir, e até anotei aqui, o final é ótimo, porque naquela disputa dela com a ligação ali, com aquela questão do telefonema, né, daquela situação. Porque a ideia de Barganhas de Babel era fazer uma micro-ópera, né? Porque, na verdade, era uma única intérprete fazendo todos aqueles personagens, né? E aí, então ela tem que mudar a entonação, ela tem que mudar o timbre, a atitude, o caráter. E a música ela vai se intensificando e vai acelerando, e as trocas dos personagens vai ficando cada vez mais rápida pro final. E é uma agonia danada, né? É uma agonia engraçada, né? Uma coisa. Pois é. É muito engraçado porque pessoas com 20 anos de idade hoje vão entender menos, né? A loucura que era a nossa vida telefonística naquela época, né? E todas as agruras que a gente passava com o telefone, né? É verdade, é verdade. Professor, queria perguntar, a gente já está finalizando aqui, aonde as pessoas podem encontrar as suas obras? Se tem alguma coisa, algum André, site, o SoundCloud? Pois é, então, o meu site, o marcosnogueira.com, é uma coisa que eu venho tentando atualizar nesses últimos meses de pandemia, inclusive, alguma coisa que eu também já estava me devendo há muito tempo, era uma vergonha que eu nunca conseguia dedicar um tempo para fazer isso. Então, eu pretendo colocar até o final do ano, se der tudo certo, ou até o início de 2021, cerca de umas 80 partituras, né, de obras que eu estou tentando, inclusive, editorar, porque muitas delas estão ainda em manuscrito. Eu comecei a deixar de escrever música com lápis, inclusive a partir de Barganhas de Babel, porque quando eu acabei a peça e fui fazer uma primeira leitura com a Ruth Sterck, que foi a cantora que estreou brilhantemente, uma coisa impressionante, né? O que foi essa estreia dessa obra. E aí a Ruth fez umas alegações lá e me pediu para descer um semitom. Imagina só escrever uma partitura de 9 minutos de música, e eu tive que reescrever tudo em uma semana, então, ou em menos de uma semana. Então, assim, foi a última vez que eu escrevi. Eu jurei para mim que eu jamais escreveria uma música de novo no grafite, né? E passei a escrever tudo no computador. E então tem muitas coisas anteriores a isso ainda em manuscrito, e eu preciso editorar, e algumas coisas foram produzidas em editores eletrônicos antigos, e aí tem uma série de problemas depois quando você importa para as versões atuais. Então eu estou precisando fazer essa revisão toda, disponibilizar a partitura e alguns áudios que eu tiver disponíveis, assim, de boas performance, né, das peças. Então eu pretendo colocar tudo lá no site, né? Se as pessoas quiserem, nossos ouvintes aqui, eles quiserem entrar em contato com você, professor, eles podem ir direto no site, que vai ter lá Pode ir no site, podem também me escrever diretamente para marcosnogueira@musica.ufrj.br, né? E será um prazer, eu vou, assim, ajudar no que eu puder, mas eu espero disponibilizar o material de uma maneira bastante aberta, que eu não tenho nenhum interesse propriamente comercial com essa produção, e
também pretendo encaminhar várias obras para grupos que eu admiro muito, porque muitas dessas obras jamais foram estreadas, né? Uhum. E eu também pretendo encaminhar para os intérpretes, né? Sim. Porque para muitos eu estou devendo também isso há um tempão, então eu tenho que resolver. Eu vou deixar na descrição, professor, do podcast, o seu site, o seu e-mail também, porque eu conheço alguns psicólogos. Por exemplo, tem uma irmã que é psicóloga, musicoterapeuta também, que trabalha com autismo. E quando eu disse que ia te entrevistar, ela já falou, não, mas eu tenho perguntas e queria perguntar algumas coisas. E tem pessoas que me procuram, né, que são da área da música também, mas da psicologia, por exemplo, e querem entrar nesse universo da cognição musical, sobretudo essa, né, da cognição incorporada. E Certo. é muito bom deixar esse contato, porque as pessoas elas têm dúvidas, né, e elas gostariam de se comunicar. Bom, eu gostaria então de agradecer muito, foi uma honra, assim, eu Puxa poderia vida, eu passar que aqui agradeço. mais umas 3 horas conversando, porque é sempre um aprendizado. Dizer também, professor, que aquelas aulas, né, no mestrado, elas estão num compartimento do meu cérebro, do meu território cognitivo, É verdade. intocáveis, assim. Foram aulas e experiências muito, muito assim, que mudaram mesmo, né? Eu lembro de uma aula que nós lemos apenas resumos, abstracts, né, Sim, de é. artigos, e que naquela aula você nos ensinava a escrever um artigo e a mostrar as coisas ali, né? Olha, você tem que ser claro. E me lembro muito bem do dia em que nós falamos pela primeira vez sobre o livro do Mark Johnson e que nós lemos aquele texto. E foi incrível, assim, mudou muita coisa para mim. Eu tenho certeza que todos os seus alunos, né, eles têm a mesma fala que a minha, né? Não tenho sombra de dúvidas disso. Então, muito obrigado, professor, pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma honra enorme tê-lo aqui e espero que numa próxima, a gente volte também a conversar mais um pouco. Com certeza, André. Olha, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre essas coisas que a gente gosta tanto e que a gente acha tão importantes e a oportunidade de poder ter outras pessoas conversando com a gente virtualmente aí e ouvindo a nossa conversa, né? Então foi um prazer, muito obrigado pelo convite, viu? Sim. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui mais uma vez. Muito obrigado, professor Marcos. Obrigado a todos vocês que ouviram e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.